ouvintes! Bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda semana, sexta-feira às 20 horas, conto um crime baseado no fato real. Antes de mais nada, muito obrigada pelos likes, pelos comentários e aos novos inscritos do último podcast. Inscrevam-se, deem like, comentem e divulguem, porque isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. No último podcast, ele era o chefão de Nova York, o gangster mais poderoso dos Estados Unidos, e assim um homem solitário. Paul Castellano se escondia com sua amante em uma mansão magnífica da polícia e dos inimigos dentro da sua própria casa. Uma pequena escuta telefônica do FBI foi a sentença de morte do chefe no submundo, executada em 1985 por um rival sedento de poder. Hoje falaremos de chumbo em vez de flores. Saudação mortal. O massacre do Dia dos Namorados de 1929. Mafiosos de Chicago mataram a tiros 7 rivais de um sindicato concorrente. Todos os Estados Unidos suspeitavam que a lenda do submundo, Al Capone, estava por detrás do crime. Mas isso nunca foi provado. No entanto, o tiroteio foi o começo do fim para o chefe dos gangsters. Quinta-feira, 14 de fevereiro de 1922, 29, 10h30 da manhã. Um Cadillac preto desliza quase silenciosamente em meio a uma leve nevasca e para em frente a um armazém definido na North Clark Street 2122, em Chicago. Outra limusine de cor escura para em frente à entrada lateral. Ambos os carros parecem confusamente semelhantes aos veículos do Departamento de Investigação Criminal de Chicago. Enquanto um caminhão passa pelo portão lateral do prédio, 2 figuras saem de um dos carros e entram no depósito sem serem notadas. Elas estão vestidas com uniformes da polícia. Lá dentro, eles surpreendem 7 homens que se deixam armar por supostos policiais sem resistência. Um a um, eles se alinham de frente para a parede. Mas 2 homens entram pela porta da frente. Eles haviam chegado na outra limusine. Enquanto isso, a 1.300 milhas a sudeste de Chicago, em Miami, Flórida, Al Capone dá um mergulho rápido na sua piscina do seu hotel. O excesso de peso de Capone é particularmente evidente em seu traje de banho preto. Sua cabeça redonda com cabelos castanhos fica na parte superior do corpo volumoso. Parece que ele nem tinha pescoço. 3 cicatrizes da sua adolescência percorrem o lado esquerdo do seu rosto. Elas são a origem do odiado apelido de Capone, Scarface. O chefe dos gangsters de Chicago tinha acabado de completar 30 anos. Por 1 ou 2 minutos, o som de metralhadoras ressoa pela North Clark Street. Parece um martelo pneumático quando os 4 assassinos executam suas 7 vítimas. Eles procedem sistematicamente da esquerda para a direita e vice-versa. Primeiro atiram na nuca dos homens, depois na altura do peito e finalmente na altura do estômago. Os corpos crivados de balas afundam no chão. Os 2 policiais
saem do prédio sob a mira de uma arma e seus cúmplices correm na frente deles com as mãos levantadas. O grupo se espalha rapidamente pelos 2 carros e desaparece. Ao mesmo tempo, Capone está a caminho do centro de Miami, onde deve comparecer a um interrogatório policial. As autoridades fiscais estão em seu encalço. Elas ouviram dizer que Capone estaria arrecadando centenas de milhões de dólares por ano com seu sindicato do crime, Chicago Outfit, por meio de contrabando de álcool, jogos de azar, bordéis, dinheiro de proteção e outros negócios desonestos. Eles querem saber para onde foi essa renda toda. Mas Capone nega tudo. Nunca fiz contrabando de álcool, diz ele desafiadoramente. Durante a Lei Seca, de 1920 a 1933, a produção, a venda e a distribuição de bebidas alcoólicas foram estritamente proibidas nos Estados Unidos. Quando Capone deu uma festa naquela noite, os jornais da noite e o rádio já estavam divulgando as notícias do banho de sangue em Chicago. Os convidados sussurravam, mas ninguém se atreve a abordar Scarface Capone sobre o evento. Já há rumores de que ele foi o mandante do crime. As vítimas do massacre do Dia dos Namorados são 7 membros da North Side Gang, a quadrilha criminosa que há anos luta com a Chicago Outfit. De Capone, luta pela supremacia no submundo da segunda maior cidade dos Estados Unidos. O líder da North Side Gang, Bugs Moran, só escapou de ser assassinado porque não apareceu no armazém da gangue na North Clark Street, às 10h30, conforme combinado com os capangas. Havia tiroteios em Chicago todos os dias, quando as gangues lutavam entre si, diz Mário Gomes, historiador de Capone e operador do museu online myelcaponemuseu.com. As pessoas estavam acostumadas a ver algum gangster morto todos os dias. Mas o massacre do Dia dos Namorados foi longe demais. Como a polícia era corrupta, os empresários da cidade arrecadaram dinheiro para ajudar a solucionar o crime. Eles temiam que ninguém viesse a Chicago para fazer negócios por causa do medo. Mesmo antes que o mundo inteiro poder compartilhar a difícil investigação do massacre do Dia dos Namorados pelos jornais e pelo rádio, Al Capone era uma estrela na mídia. Em vez de evitar a imprensa, como faziam as outras figuras do submundo, ele gostava de se cercar de jornalistas, doava dinheiro para caridade, distribuía generosamente seus cartões de visita. Al Capone, negociante de antiguidades. De fato, o fato de a imprensa sensacionalista ter escrito sobre suas conexões com a máfia de Chicago deu a Al Capone uma aura fascinante que, para a irritação da polícia, só o tornou ainda mais popular entre o público. Capone, filho de um imigrante italiano, nascido em Nova York em 1899, chegou a Chicago com 20 e poucos anos. Lá, ganhou a vida como segurança e coletor de dinheiro de proteção, mas, em poucos anos, tornou-se o braço direito do chefe dos gangsters, Johnny Torrio, principalmente devido à sua lealdade inabalável. Quando Torrio se aposentou do sindicato em 1925, após uma tentativa de assassinato, Capone assumiu a administração das redes de destilaria, contrabandistas, clubes ilegais e bordéis. Sou o dono da polícia.
Aos 26 anos, ele controlava o sul de Chicago, mais influente do que qualquer outro chefe de gangster da cidade. Ele e o Chicago Outfit tinham de 700 a 1.000 bandidos e criminosos, fazendo o trabalho sujo por ele. Capone tinha seu quartel-general em um hotel de luxo. Deixava malas de dinheiro espalhadas pela suíte do hotel e se vestia com roupas personalizadas e diamantes. Segundo seu biógrafo Mário Gomes, sua aparência, seu rosto cheio de cicatrizes, sua estatura e seu nome cativante simplesmente faziam dele o rei perfeito do submundo. Ele se tornou um modelo para todos os gangsters que vieram depois dele. Em pouco tempo, o poder de Capone sobre a cidade era tão grande que o biógrafo de Capone, John Kobler, chegou à seguinte conclusão em resposta a uma pergunta sobre quem poderia realmente manter a paz em Chicago. Olha o que ele falou. Não o governador do estado, quem desviou dinheiro e protegeu criminosos. Não o grotesco prefeito de Chicago. Não o escritório do promotor público, que nunca havia condenado um único gangster. E certamente não a polícia, sobre a qual Capone disse certa vez: "Eu sou o dono da polícia." Então, quem mais poderia manter a ordem senão o próprio Capone? Em vista dessas relações, não é surpreendente para os especialistas em Capone, como Mário Gomes, que a polícia nunca tenha conseguido provar uma conexão entre o Scarface e o massacre do dia de São Valentim, no qual seu maior adversário, o líder da North Side Gang, Bugs Maron, teria sido morto. A polícia nem mesmo encontrou os assassinos, pois todos os suspeitos presos conseguiram fornecer álibis. E assim, o massacre do Dia dos Namorados provavelmente nunca será completamente solucionado. A sequência de eventos do banho de sangue, descrita acima, também é apenas uma versão, embora mais comum, retratada onde? Nas biografias e filmes de Capone. Mesmo assim, a reputação de Capone entre a população ficou abalada após o massacre. Sua carreira também passou pelo auge, depois de vários períodos curtos de prisão, inclusive por posse de armas. O gangster original passou quase 8 anos atrás das grades como sonegador de impostos em 1931. 8 anos após sua libertação, em 25 de janeiro de 1947, Al Capone morreu de pneumonia na Flórida. Ele nunca foi acusado ou condenado pelos assassinatos que cometeu ou organizou.